E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós, quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com o que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí, a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Considerando desse modo que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes. Vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros na lareira doméstica. Em algumas ocasiões, surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos. Sorriem e ajudam na presença de estranhos e a sós conosco dilaceram ilusão, atendendo sem perceberem ao nosso burilamento. E na mesma pauta, surpreendemos desafetos desencarnados que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem. Espreitam-nos a estrada a feição de cúmplices do mal, inconformados com nosso anseio de reajuste, recompondo de mil modos diferentes as ciladas de sombra em que venhamos a cair, para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura. Recebe, pois, os irmãos do desalinho moral de ontem com espírito de paz e de entendimento. Acusá-los seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração com novos cortes. Crivá-los de reprimendas expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais. Evitar-lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, de vez que nos acompanham os passos atraídos pelas nossas imperfeições. Aceita-lhes injúria e remoque, violência e desprezo, de ânimo sereno, silenciando e servindo. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereça-lhes assim a boa palavra ou bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhes negues paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro. Depois dessa maravilhosa lição de Emmanuel para todos nós, relatando sobre o papel dos nossos chamados obsessores, que na realidade são os nossos irmãos. Irmãos com os quais outrora dividimos experiências e equivocamos-nos, muitas vezes prejudicando-os. Daí, se aproximarem de nós, por aquele amor equivocado, por aquela mágoa, por aquela dificuldade. Cabe a cada um de nós agora, através do conhecimento da doutrina dos espíritos, abraçá-los, envolvê-los em amor e reparar todo o mal que porventura lhe tenhamos feito. Portanto, os obsessores são os nossos irmãos. São aqueles com os quais dividimos as nossas experiências transatas. Abençoe-nos, Senhor, nessa tarefa de aprender a amá-los, a cuidá-los, para que muitos também possam fazer isso em relação a nós mesmos. E o nosso estudo de hoje, que também versará sobre esse tema,
possa ser envolvida em muito amor, em muita paz, em muita serenidade. Que os nossos entendimentos sejam alargados para futuramente trabalharmos com serenidade e segurança na tarefa mediúnica que nos aguarda. Que a Silvia possa, como sempre, ser envolvida em amor e luz. Estejamos serenos. Que assim seja. Bom, Eu gente, convido então, a todos. pode falar, Marlene. Não, eu ia só falar para todo mundo desligar o microfone, mas todos já sabem disso, né? Pode falar, Silvia, boa aula. Tá, obrigada. Então, gente, boa noite. Então, nós vamos fazer hoje, eu vou começar lá na apresentação do slide. Desculpa, viu, gente, a minha falha aí, é que a gente ainda não tem tanta prática com os equipamentos. Então, hoje nós vamos estudar a 12ª sessão teórica, risco da mediunidade, perda e suspensão da faculdade mediúnica. Então, vamos fazer lá uma revisãozinha, né? Vamos buscar um conceitozinho ou outro, pouco rápido, só para a gente clarear a nossa mente, para que a gente possa compreender melhor essa perda e essa suspensão da mediunidade. Então, a gente sabe assim, lá no livro dos médiuns, o item 159. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, o que o Kardec está falando, para que os espíritos estão falando para o Kardec, o que o Kardec estudou? Que a faculdade mediúnica, essa faculdade de entrar em contato com o mundo espiritual, né, com o mundo invisível, não é privilégio de ninguém. Todas as pessoas têm mais ou menos essa capacidade de entrar em contato com esse mundo invisível, né? Ela é uma faculdade inerente ao ser humano. Todas as pessoas possuem essa faculdade em diversos graus. Uns em graus bem leves, quase que imperceptíveis, que as próprias pessoas até mesmo dizem assim, eu não sou médium, porque eu não vejo, eu não sinto, eu não percebo, eu não sinto nada. Eu entro e saio de um lugar do mesmo jeito que eu estou, então ela se acha que não é médium. Mas o Kardec fala que todos nós somos médiums, porque todos nós somos envolvidos nesse mundo espiritual e a gente percebe esse mundo espiritual e esse mundo espiritual influencia no nosso mundo físico e o nosso mundo físico influencia no mundo espiritual. Então, nós estamos sempre trocando ideias, pensamentos, energias entre esses dois mundos, né? Um mundo é interligado ao outro, mesmo quando a gente não perceba conscientemente esse envolvimento, essa influência, né? Essa comunicação entre esses dois mundos, não quer dizer que ela não esteja existindo. Muitas vezes a gente é influenciado por espíritos sem perceber, né? Então, não é privilégio de ninguém. Todo mundo tem lá uma percepção psíquica, mesmo que não perceba, tem sonho premonitório, tem intuição, tem visão, né? Algumas pessoas têm essa faculdade mais aflorada, né? Então, ela é mais patente. Então, essas criaturas são médiums ostensivos. E o Kardec trata, no livro dos médicos, dessa mediunidade ostensiva. Mas não quer dizer não quer dizer com isso que só algumas pessoas são médiums. Todos são médiums. Mas médiums patentes, médiums ostensivos, algumas pessoas são, né? Mas, então, a gente não pode imaginar por isso que a faculdade mediúnica seja privilégio exclusivo. A gente não pode pensar isso, né? Porque
todo mundo vai sentir um momento ou outro, ou mesmo de forma inconsciente, essa influência dos espíritos, certo? Aí, o Kardec faz no item 220 também, ele faz uma outra questão. Com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? Quando ele fala certos indivíduos o dom da mediunidade, ele está dizendo da mediunidade ostensiva, porque médios todos nós somos, no mais diversos graus. Mas essa mediunidade mais patente, mais pronunciada, então são certos indivíduos que têm essa mediunidade mais aflorada, né? Então ele diz assim, que essas pessoas que têm essa mediunidade aflorada, patente, que a gente está acostumado a ver aí no Centro Espírita, que a gente está estudando no COEM, ele diz assim que é uma missão de que se incumbiram e o desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Então, essas pessoas, elas receberam uma missão. Mas não quer dizer com isso também que o médium que tem essa mediunidade ostensiva se achar, se imaginar melhor do que os outros. E não pode usar essa mediunidade com vaidade, com orgulho, mas deve encará-la, assim, no sentido de tarefa. Quando a gente fala missão, não quer dizer uma coisa grandiosa, mas quer dizer uma tarefa, um serviço, uma missão a ser cumprida com alegria e desinteresse, né? Então, a gente, quando tem essa faculdade mais desenvolvida, é para que a gente possa trabalhar em prol ao próximo, esse encarnado e desencarnado, né? Então, o médium é aquela criatura que tem como missão fazer essa ponte entre o mundo espiritual, o espiritual invisível, e o mundo material visível, certo? Então, fazer essa ponte de comunicação, de auxílio e de socorro, tanto de encarnado para desencarnado, quanto para desencarnado para encarnado, né? Então, é fazer essa ponte, essa que é a missão, essa que é a tarefa, esse que é o serviço que o médium tem. E ele deve cumprir isso com uma alegria, com desinteresse, porque a gente vai lembrar lá no começo, essa faculdade também foi dada para que a gente desenvolvesse em nós talentos, né? Desenvolvesse em nós qualidades morais, que a gente aprendesse a crescer, que a gente pudesse crescer mais rapidamente. Provavelmente somos criaturas que temos mais faltas, mais necessidade de ter esse instrumento para trabalhar com amor, com fraternidade, né? Para poder compreender melhor esse intercâmbio, para compreender melhor como que funciona a encarnação, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer para estar melhor hoje, melhor amanhã. Então, vamos encarar a mediunidade dessa forma. Aí depois ele pergunta também, ele também comenta que tem pessoas que têm mediunidade ostensiva, que tem essa mediunidade mais patente, mas ele não quer trabalhar, seja por medo, porque ele não gosta, porque ele não acredita, porque ele tem dúvida. Como é que se explica isso? A pessoa tendo essa mediunidade patente e ela não consegue desempenhar essa tarefa. Ele diz assim que são espíritos... são médiuns imperfeitos, né, que não conhecem o valor dessa graça que lhe foi dada, né, dessa oportunidade que lhe foi dada de trabalhar no bem, de trabalhar no socorro e no auxílio das pessoas, né? Então, ele diz assim que a mediunidade pode ser considerada como um instrumento de redenção, né, da criatura humana, que quando a gente usa esse instrumento com dignidade, correção, a gente tem oportunidade de exercitar as virtudes cristãs, com humildade, o perdão, o amor e a caridade. E
ela sendo uma faculdade como outra que a gente tem, né? Nós temos faculdades, a visão, a audição, tato, essas faculdades, né? Podem de uma hora para outra sofrer interrupções, sendo suspensa temporariamente ou não funcionar mais, né? Então, é isso que o Kardec explica para a gente. Aí, então, vamos tratar especificamente do tema agora, né? Perda ou suspensão da mediunidade. Então, a gente aprendeu que é uma faculdade como outra qualquer que a gente tenha e que a gente pode correr risco, né? De perdê-la ou de ter ela suspensa, como a gente tem de outra faculdade qualquer. E a faculdade da mediunidade, ela tem 3 causas que podem determinar a perda ou a suspensão, né? Então, vamos lá. A primeira pode ser uma advertência. Advertência de quê? Né? Provar ao médium que ele é simplesmente um instrumento e que sem o concurso dos espíritos ele nada faria. Então, é mostrar para o médium que essa faculdade não serve para nada se os espíritos não entrarem em comunicação com o médium. Então, ele pode ser médium, mas se não tiver um espírito que aceite entrar em contato com ele, ou que a espiritualidade maior auxilie nesse contato, ele não vai conseguir fazer o fenômeno mediúnico, ele não vai conseguir ver os espíritos, ele não vai conseguir ouvir os espíritos, porque o espírito não quis falar com ele, não quis se fazer presente, né, para que ele pudesse vê-lo. Então, para perceber que a mediunidade depende dos espíritos, né? Quererem se comunicar, poderem se comunicar, ou dos mentores auxiliarem a fazer essa comunicação, certo? O médium é apenas um instrumento, só um instrumento, né? Quando os espíritos deixam de se comunicar, é para mostrar para o médium que os espíritos são indispensáveis, que sem o concurso da simpatia desses espíritos, o médium nada vai obter, né? O médium é simplesmente um instrumento, né? Se não tiver espírito, esse instrumento não vai funcionar. Certo? Outra causa de perda e suspensão, né, nessa vertente da advertência, é quando o médium ele está tendo uma má conduta, né? Então, a mediunidade é suspensa ou ela é tirada para sempre, ou ele tem a perda, porque o médium não está se conduzindo de uma maneira errada, deixando a desejar sob o ponto de vista moral e doutrinário. Aí aquele espírito que já percebe que ele não está trabalhando bem, ele se afasta, né? E ele não dá mais instruções, não dá mais conselho, né? E por que essa má conduta pode se apresentar de algumas formas, né? De que forma? Utilizar a mediunidade como frivolidade. Quando o médium se serve da faculdade para atender às coisas frívolas, ou com propósitos ambiciosos, desvirtuados, né? Então, é aquele médium que usa a mediunidade para indagar das coisas corriqueiras da vida, aqueles ledores de sorte, aqueles que estão sempre a indagar aos espíritos o que fazer na vida de sociedade, se eu devo fazer um negócio ou não, se eu devo aceitar aquela pessoa como um amigo ou não. Quer dizer, ele está usando a mediunidade com essa frivolidade, que ele não está encarando a mediunidade
com a seriedade e com a altura da missão que ela é dada ao homem. A mediunidade é dada ao homem para o auxílio e o socorro das criaturas e a evolução do próprio médium. Se ele está sendo frívolo, se ele está utilizando dessa fórmula Chan, dessa fórmula muito material, a mediunidade, então os espíritos podem suspender essa mediunidade ou cancelar mesmo, né? E depois uma outra é a mediunidade profissional, uma outra forma de má conduta. Quando a mediunidade é transformada em profissão, de que forma? Assim, é que os médiums não se agastam de receber pagamentos sob qualquer forma. Quer dizer, o médium trabalha, mas ele gosta de receber algum pagamento, que não só monetário, não só dinheiro. Não é que eu vou praticar a mediunidade para receber dinheiro, mas às vezes presentes, favores, privilégios, ou mesmo dependência afetiva ou emocional, quer dizer, eu gosto que as criaturas venham até mim, perguntando, buscando a segurança que elas necessitam para se conduzir na vida. Então, essa mediunidade, esse pagamento, né, essa profissionalização da mediunidade, às vezes a gente pensa só em dinheiro, e não é só dinheiro, né, gente? Eu gosto muito. O primeiro Coen que eu fiz há muitos anos atrás, eu fiz com um senhor bem simples, assim, ele que coordenava, mas uma pessoa de grande sabedoria. Ele falava assim: a gente às vezes não recebe dinheiro, mas às vezes a gente aceita um queijinho, às vezes a gente aceita uma dúzia de mexerica, né? Ele era de fazenda, assim, então ele falava assim: então a gente não deve aceitar nada. Quando a gente fala esse queijinho, essa mexerica, que ele queria dizer, é nada mesmo, né? Nenhum favor, nenhuma facilidade, nada disso a gente deve aceitar. A gente deve doar, a gente deve utilizar esse instrumento que a gente tem com desinteresse total, com o intuito único de só fazer o bem, de auxiliar, de levar a luz às criaturas e buscar a luz do mundo espiritual para nós próprios, para que nós possamos caminhar com mais segurança na nossa encarnação. Certo? Outra causa é benevolência. A benevolência dos espíritos, né? Ocorre um verdadeiro benefício ao médium, porque ele evita que, se ele está debilitado pela idade avançada ou por uma doença física, ele fique à mercê das entidades inferiores. Então, os espíritos que coordenam essa mediunidade, que auxiliam essa criatura, o seu anjo guardião, ele suspende a mediunidade por benevolência, por amor a essa criatura. Eles fazem esse tipo, eles suspendem para que o médium não caia presa fácil na mão do obsessor. Por quê? Ele está fragilizado pela idade avançada. Nós conhecemos alguns casos de médiums bem idosos, né? Quando a gente fala idade avançada, é avançada mesmo. Eles vão ficando muito idosos, vão tendo dificuldade, às vezes, no caminhar, as forças físicas vão diminuindo, mesmo a memória, né, vai ficando mais complicada. Então, essa mediunidade é suspensa, né? Mas não quer dizer que esse companheiro, que esse amigo nosso que frequenta a reunião, ele não possa ir à reunião. Ele vai à reunião, mas ele não tem mais, recebe mais espíritos, porque a doação de fluido, devido à idade avançada, pode deixá-lo mais fragilizado.
Então, ele fica ali muito mais numa situação de sustentar moralmente, porque é a pessoa que trabalhou uma vida toda, sustentar fluidicamente e receber auxílio também. Então, ele frequenta a reunião mediúnica, mas ele tem a sua faculdade suspensa. Já na doença física, né, muitas vezes a pessoa está doente. Quando a gente fala doente, gente, não é uma doença, uma simples gripe, porque uma simples gripe, a gente mesmo, naquele dia, não vai, naquele dia, ou uma dor de cabeça grande, sei lá, alguma coisa. Não, é uma doença grave, que está exigindo muito fisicamente daquele médium. E ele, se for doar fluido, se for trabalhar mediunicamente, vai ficar mais debilitado ainda. Então, os espíritos também suspendem a faculdade da mediunidade para que ele possa se recuperar fisicamente, que ele possa ficar saudável de novo e, com isso, voltar a trabalhar mediunicamente. E quando a pessoa está doente fisicamente, a gente já é diferente, ele está tendo uma perda de fluidos devido à doença. Então, ele não vai na reunião e começa a fazer um tratamento de passe, um tratamento de fluidoterapia, né? Passe magnético no centro, até que ele se restabeleça e possa voltar ao trabalho, né? Aí a gente fica pensando assim, bom, eu estou na reunião mediúnica, sou médio, de repente a minha mediunidade é suspensa, eu vou lá na reunião, não estou me sentindo doente, não estou com a idade avançada, o que será que está acontecendo comigo? Né? Aí como é que eu vou saber o que aconteceu? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que não? Né? Porque muitas vezes a gente está tendo uma perda fluídica e a gente não está percebendo, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que meditar, a gente tem que entrar para dentro de si mesmo e falar, como é que eu estou utilizando a minha mediunidade? Eu estou sendo um bom instrumento, eu estou utilizando com tranquilidade, com facilidade, o que está acontecendo? E o que é meditar? Meditar é ver o que está acontecendo, de que forma que eu estou trabalhando na reunião mediúnica, mesmo quando eu não recebo nada, como é que eu estou ali na reunião mediúnica? Eu estou doando os meus maiores pensamentos, eu estou imbuído de boa vontade, eu estou trabalhando dentro dos postulados cristãos, né, que o Espiritismo nos ensina. Se todas essas respostas são afirmativas, então eu tenho que pensar que os espíritos estão sendo benevolentes para comigo, porque algum motivo deve ter para que eu possa ter a minha mediunidade suspensa. Se não for por doença física, nem idade avançada, nem por má conduta, nem por advertência, por nada disso, provavelmente há de ser uma provação. A provação tem por objetivo desenvolver a paciência, a resignação e forçar o médium a meditar sobre o conteúdo das comunicações recebidas. Então, aí é nesse momento que a gente vai pacientemente perceber como que está indo o nosso trabalho, como eu disse anteriormente. A gente vai ver se todas aquelas lições que estão sendo passadas na reunião mediúnica, quando eu falo lição, não é só do mentor, não. Aquela comunicação do espírito sofredor, como que aquilo vai me auxiliar? Será que eu não estou agindo mais ou menos igual àquele enfermo? Será que eu não estou equivocada conforme aquele enfermo está sendo atendido agora? Será que eu estou utilizando todos os ensinamentos que o doutrinador fala para o espírito? Ele também está fazendo eco sobre minha alma? Será que eu estou pegando para mim esses conselhos também? Porque é para isso que serve. Quando eu médium, estou recebendo um espírito sofredor, um espírito que está passando por uma dificuldade, que está equivocado, e o doutrinador, o dialogador, começa a conversar com esse
com esse espírito, levando para ele informações, levando para ele subsídio para que ele possa refletir melhor a respeito do que ele está fazendo ou deixando de fazer. Esses conselhos, esses conceitos devem servir para mim médium também. Será que eu não tenho feito mais ou menos igual a ele? Será que eu tenho tido uma atitude tão orgulhosa quanto ele? Não talvez da mesma forma, mas do mesmo fundo. Eu também me sinto uma ponta de orgulho conforme ele sente. Vejo o sofrimento que ele está tendo. Para não ter, como é que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que ter essa paciência para analisar as comunicações recebidas, né? Então, eu tenho que exercitar tudo isso. Então, às vezes, a mediunidade é suspensa para que a gente faça essa meditação, para que a gente tenha essa paciência de perceber, de perceber esse aviso da espiritualidade superior, né? Às vezes a gente precisa de tempo para meditar nisso tudo, porque às vezes a gente estando na reunião mediúnica, sem dar comunicação, a gente consegue perceber as outras comunicações que estão chegando, e a gente pode analisar melhor o nosso trabalho. Então, essa provação buscando a paciência, né? E buscando também a nossa resignação. Quando a gente fez toda essa análise, se a gente percebeu que a gente não está sendo advertido, se a gente não está com problema físico, se a gente tem analisado, percebido tudo isso, tem tido paciência, e a gente continua com a mediunidade suspensa, a gente tem que ter resignação, aceitação. Porque se nós somos instrumentos e a mediunidade depende dos espíritos para que ela ocorra, se ela não está ocorrendo, deve ter um motivo, né, da espiritualidade superior. E, de repente, esses espíritos superiores podem estar provando se a gente não vai desistir do trabalho. Porque frequentar uma reunião mediúnica, a gente sendo médium, de repente a gente perde, a gente tem essa suspensão, fica complicado para a gente que é médium. Porque todo mundo já sabe que é médio a Silvia, será que a Silvia não está concentrando? A gente fica meio incomodado com isso. Mas os espíritos superiores falam para a gente ter essa resignação, essa aceitação e essa paciência. Porque talvez seja só uma provação para ver se a gente tem realmente, se a gente vai continuar no trabalho, apesar de não ter uma mediunidade ostensiva, que vai mostrar que eu sou médium para mim mesma e para outras pessoas, mas que eu, mesmo não dando manifestação, comunicação, não fazendo um trabalho ativo, vamos dizer assim, na reunião mediúnica, eu posso fazer um trabalho muito importante, que é o trabalho de sustentação fluídica, de oração, de irradiação de pensamentos bons, de saúde, de reestabelecimento daquele companheiro que está fazendo a comunicação, doar os meus fluidos para que ele possa se recuperar. Então, tudo isso é trabalho mediúnico também, não só a comunicação mediúnica, certo? Então, muitas vezes a perda ou a suspensão da mediunidade pode ocorrer. Às vezes a suspensão por determinado tempo, ou às vezes a perda. Assim, de repente eu já tinha uma missão a fazer. Cumpri essa missão, eu não tenho mais a mediunidade ostensiva, mas isso não impede que eu trabalhe no passe, na própria reunião mediúnica, que eu trabalhe na divulgação espírita, que eu trabalhe na beneficência numa casa de recuperação, de auxílio, de alguma coisa. Talvez eu já não tenha mais a necessidade dessa mediunidade ostensiva, porque a minha missão já foi cumprida, nesse sentido, mas não cumprida nessa encarnação. Eu devo continuar caminhando rumo à evolução,
rumo ao bem supremo, né? Rumo à perfeição. Então, buscando com amor, com trabalho, com solidariedade, com fraternidade, continuar trabalhando e auxiliando as pessoas com a minha experiência, que eu já tive tanto tempo na mediunidade, não é? Então, a gente pode ter essa suspensão que ela é temporária, ou mesmo essa perda. E isso não quer dizer nada, né? E com isso nós encerramos, né? Essa lição é bem curtinha, mas a semana que vem nós trataremos, então, da obsessão, o conceito e as causas, certo? E se alguém quiser fazer alguma consideração, fazer algum comentário. Ô, Silvia, a Cláudia está perguntando sobre mediunidade das crianças, né? Se a criança apresenta, se ela pode ser suspensa, como? Sim. A mediunidade em criança, nós estudamos lá para trás, se ela é uma mediunidade natural, que não está causando problema na criança, ela encara isso com tranquilidade, a gente só não pode estimular. Mas se a criança está ficando incomodada, se ela fica com medo com tudo isso, a gente pode fazer, sim, um tratamento fluidoterápico, passe, levar a criança para evangelização, fazer oração, pedir ao anjo guardião dela, que com certeza essa mediunidade será, vamos dizer assim, suspensa por tempo indeterminado, até aquela criatura ter maturidade para receber com tranquilidade. E isso é feito pelo mundo espiritual. A gente auxilia aplicando passes, a gente auxilia levando a criança a entender, elevando o padrão vibratório dessa criança, dessa família, desse ambiente familiar, para que a criança possa estar convivendo num ambiente harmônico, e com isso, só espíritos mais elevados que respeitam o medo dessa criança, que não vão se impor a essa criança. Mas existe sim essa forma que a gente faz. A gente sabe que, né, Marilene, no passe magnético acontece de muitas vezes ter a mediunidade suspensa por determinado tempo. Só para complementar aí, é isso que a Silvia falou. E acontece, né? Porque como a criança, às vezes, ela está ainda muito ligada ao plano espiritual, segundo a irmã vai fazer essa completude, né? Quando a criança tem 7 anos, completude total. Mas se for normal, igual a Silvia falou, você não vai dando muita importância para aquilo. Mas a gente tem casos que às vezes são bem sérios, não são raríssimos, né? Aí me faz lembrar da Ivone Pereira, que ela, no seu livro Recordações da Mediunidade, ela fala o tanto que ela sofreu quando era criança. Porque ela convivia com o mundo espiritual como convivia com o material, a ponto dela fazer muita confusão. Ela não via o seu pai biológico na última encarnação como pai, porque ela tinha afinidade com outro pai que estava desencarnado. Fez com que ela sofresse bastante, né? Porque foi acabando, assim, criando uma confusão entre os encarnados, os familiares. E um outro caso que a gente ouve também, a gente teve experiência uma vez com um aluno, depois ele foi trazido até no Luz e Amor, mas não é muito comum, né, Silvia? Assim, Não é casos esporádicos. Mas casos assintosos, assim, que se equilibra, é mais raro. Quase sempre, igual a Silvia falou, passe magnético, uma reunião, nada que não resolva. E aguarda ter maturidade, né? Isso. E só da criança já frequentar a evangelização, estar no meio espírita ali, já fica mais natural para ela, e ela já vai cessando isso, né? Porque muitas vezes a mediunidade da criança vem para chamar a atenção dos pais, né, Marlene? Silvia, eu vou
Ela também está falando aqui de uma criança de 4 anos que do nada começa a dizer apavorada, que os dedos irão cair e que não há nenhum motivo para isso. Isso indicaria alguma mediunidade? Fala isso. Como eu disse lá no começo da lição, hoje todos somos médiuns, né? Principalmente a criança, como diz você, que ela não está tão bem encaixada, assim, né? Eu acho, tenho comigo que é muito mais um caso de perturbação, né, Marlene? Então, cabe à família fazer o evangelho no lar, levar a criança. Agora não dá na evangelização, mas fazer o evangelho no lar, levar o nome da criança para a gente fazer um trabalho de socorro, se for necessário. Eu imagino que seja muito mais perturbação, né, Marlene? Eu penso como você, Silvia, viu, Lucélia? Aí está cheirando mais um caso de uma perturbação que acaba prejudicando a criança, mas é mais para atingir os adultos, né? Aí tudo que a Silvia falou, o remédio está aí, né, gente? É evangelização, é o evangelho no lar, é a oração, é a paciência que vai passar. Juliana também está falando aqui, Silvia, e esse retorno da mediunidade, quem determina a espiritualidade de acordo com a atividade da criança? Lembra que falou, né? Eu tenho a impressão que sim, Marlene. Eu acho que quando vai chegando o momento que a criança está mais madura, ela já vai naturalmente abrindo mais o seu campo mediúnico. Mas a gente não pode esquecer nunca que a gente precisa estar sempre cuidando dessa criança, porque essa criança ela é uma faculdade orgânica, se ela tiver a faculdade ostensiva mesmo. Então, ela precisa estar num ambiente elevado, ela precisa estar evangelizada, ela precisa tomar passe, né? Normalmente. E quando chegar o momento que ela estiver mais madura, vai aflorar essa mediunidade. E ela frequentando a evangelização, a família sempre falando de Deus, elevando o pensamento e fazendo o evangelho no lar e tudo isso, a criança naturalmente vai amadurecer mais rápido, né? Ela vai ter ela vai ter conhecimento desse mundo espiritual, ela vai encarar como natural. Então, a partir daí, já não vai fazer tanto mal para ela não vai ter medo, acho. Eu penso assim também. E é interessante que uma coisa que tem que ficar bem claro para nós. Às vezes, manifesta na criança, enquanto ela é criança, e depois não, né? Ou sim, aí a gente já não sabe. O importante é que nós temos que saber o seguinte: o que é mediunidade, educação mediúnica? É a nossa evangelização, é a nossa auto-evangelização. Às vezes a pessoa vai crescendo no seu trabalho e ok, né? Eu conheço uma pessoa também, ela sempre também teve, vamos dizer, lances de mediunidade. Chegou na vida adulta, já ela dizia assim, não, eu não quero trabalhar com mediunidade. Eu quero só trabalhar com evangelização. Eu era professora de evangelização. Vamos dizer, pediu para Deus e não foi concedido. Até que chegou o momento que o convite veio e ela aceitou outra vez. Mas qualquer trabalho, se a gente faz com seriedade, no bem, a gente até pode considerar, né, um trabalho mediúnico. Quem evangeliza não está fazendo uma desobsessão, Silvia? Não é desobsessão, né, gente? Não sei o termo certo. Uma educação mediúnica, né, Silvia? Concorda? Exato, isso. Ela está fazendo vamos falar assim, uma doutrinação, né, do encarnado. Ela está justamente. É importante também, viu, nesses casos, que o casal sejam, assim, se esforce para a harmonia no lar, para o equilíbrio, né? Porque se tiver algum descontrole, isso aí pode prejudicar mais ainda a criança, que se tiver a sensibilidade, ela vai absorver tudo, né? Normalmente, sem ter mediunidade,
as crianças sentem a desarmonia do casal. É porque elas são muito, extremamente sensíveis, né? É isso mesmo. Ô, Silvia, é a Cláudia. Pode Eu perguntei porque, na verdade, aconteceu foi comigo, né? Minha mãe conta que quando eu era criança eu via bastante, contava para ela, enfim, mas eu não lembro. E aí eu sinto que eu tenho uma mediunidade diferente agora, eu não vejo, né, mais, é mais sensitivo, assim. E é porque tá voltando, tá aflorando isso de novo, mais ou menos por aí. Olha, não tem como a gente dar um diagnóstico assim certinho. Mas a mediunidade, ela tem várias facetas. Às vezes, a criança, como a Marlene falou, ela tem essa vidência e depois ela não vai apresentar uma mediunidade ostensiva a ponto de ela ser produtiva, vamos dizer. Às vezes ela tem só uma sensibilidade, às vezes ela tem, assim, algumas visões, assim, furtivas, rápidas, e outras vezes não, ela se torna patente. Não quer dizer que começou lá em criança com a vidência, que quando na volta dessa faculdade, quando de repente a mediunidade estiver aflorando, não quer dizer que você vá ter evidência. De repente pode ser uma psicofonia, de repente dessa psicofonia você pode evoluir, não sei se é evoluir a palavra, se você pode adquirir com concentração, de repente você tem a facilidade de ver na reunião, né, mediúnica, não ver dia a dia, mas ver na reunião mediúnica, ouvir, desdobrar, né? Então a mediunidade tem essas particularidades, assim, né? Ficou bem entendido, Marlene? Mais alguma coisa? Sim. Você respondeu bem, né, Cláudia? Ok? Sim, obrigada. A Luciana tem uma outra pergunta aqui, talvez seja a última, a gente caminhe. Ela pergunta assim, por que a sonolência e mediunidade acontece? Só para ver se eu estou entendendo bem a sua pergunta. Às vezes, numa reunião mediúnica, a pessoa fica meio sonolenta. Aí tem um problema, a gente precisa ver, né, Silvia? Pode ser que a pessoa estivesse procurando, se tivesse sonolento, às vezes é sonolenta mesmo. Então tem que tomar muito cuidado. E quem vai dar conta disso é o próprio médico. O médico tem que ser sempre atento. A gente fala muito, né, Silvia, brincando assim na reunião. Olha, gente, se tiver com muito sono na reunião mediúnica, fique em pé. Porque eu quero ver você dormir em pé. Porque a gente não pode dormir na reunião mediúnica. Não pode. Isso aí, Marlene, faz parte do preparo que o médium tem que ter. Ele tem que ter tido uma boa noite de sono, né? Vigilância, ele tem que estar descansado. Às vezes é bom dormir uns 20 minutos antes da reunião, mas cuidado para não perder a reunião. Porque muita gente fala, dormir. Mas dormiu eu acho antes da reunião. Ela não falou isso não, né, Lucélia? Ela está querendo dizer se dá aquele torpor, assim. Acho que é isso que ela está falando. Depende do médium, Lucélia. Porque quando você... Tem várias situações, né? Vai depender, viu, Lucélia? Tem médium que já vai ficando meio fora do ar, tem uns que ficam mais firmes. Aí vai depender da característica de cada médium, viu? Mas eu acho que está ok por hoje, né, meninos? Já anotei o nome de todo mundo, só lembrando, ó, Ana Paula com o Gustavo, a Paula é com o Rodrigo e a Isadora é com o Murilo. Certo? Acertei, né, gente? O Humberto também entra com alguém, Humberto? Acho que eu já te perguntei isso, mas esqueci. Qualquer coisa você me fala aí, eu escrevo, tá? Bom, o Marleninha. Também sei, viu? O Humberto é medroso, ele entra acompanhado. Ô, Marlene, o Humberto ele apertou o botão errado aqui, mas ele está entrando no celular dele. Tá. Mas você participa com ele? Quem que é você?
Eu sou a Fabiana, sou a esposa dele. Fabiana, não, então tá ok, É porque eu tenho medo de anotar o nome, certo? Ô, gente, Não, tá certo. muito obrigada pela participação de vocês, né? Acho que o nosso curso, sim, fala a verdade, Silvio, superando as nossas expectativas, pela situação que nós estamos vivendo, né? Mas nós chegaremos lá, viu, gente, na prática, se Deus quiser. E vamos encerrar. Monita, você faz a prece? Monita entrou. Será que ela está desdobrada, gente? Não, gente, eu não estou desdobrada, é que eu sou um caos no celular. Então pode fazer a prece, fazendo um favor. Então tá bom. Gostei muito da reunião, viu? Obrigada. Senhor Jesus, nós lhe agradecemos todas as oportunidades que nos dá. Nós pedimos o amparo, o discernimento, e que possamos em breve voltar a nos reunir presencial para dar sequência ao nosso curso e que a nossa semana seja de paz, de luz e de amor. Que assim seja. Boa noite para todos. Obrigado pela presença virtual, mas presença, né? Obrigado, Silvia. Obrigado por todos os ensinamentos. Boa noite. Gente, nós estamos com uma presença ótima. Boa noite. Quase todas as semanas, as mesmas pessoas. Isso é muito bom. Às vezes, nem presencial a gente tinha isso, né, Silvia? É verdade. Está muito bom mesmo. Nós chegaremos lá. Beijo grande no coração de todos vocês. Só o Fernando aí, com a Angelina. Beijo grande. Silvia, muito obrigada, hein? Eu que agradeço. A Silvia está usando a mediunidade dela para preparar essas aulas, gente. A verdade. Um abraço a todos. Silvia. Tá muito Obrigada, Silvia. Gente, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Excelente aula, Silvia.